Olá, meus amigos aqui das redes sociais, do canal do YouTube. Hoje nós começamos esse projeto novo, que é um projeto de saúde e espiritualidade. E o tema aqui que nós vamos abordar é a doutrina espírita. Doutrina essa que é a minha religião aqui junto com a minha família. E o nosso tema vai ser o Livro dos Espíritos, que é, no meu ponto de vista, o primeiro livro que a gente tem que ler quando a gente se aproxima da doutrina espírita. Comigo foi assim. No quartel, eu recebi esse livro emprestado para ler de um sargento do quartel, Leandro Flores Figueiredo. E eu li esse livro. Quando eu terminei de ler o livro, eu digo assim, meu Deus, aqui está as respostas que as outras religiões não tinham me passado. Aí eu li novamente o livro, tão encantado que eu fiquei. Aí seguimos estudando a doutrina espírita, depois a gente deu uma relaxada, né? Se afastou um pouco da doutrina, faz parte da vida também. Agora a gente retomou novamente, mais velho, né? Vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais experiente. E hoje a gente está estudando muito a doutrina espírita. Me faltam 3 livros para terminar ali, 3 livros me faltam para finalizar as obras de André Luiz. Quero ver se agora, na virada do mês, eu adquiro mais um livro para seguir a minha leitura. São obras também maravilhosas que eu recomendo a leitura. E o foco aqui desse trabalho é a gente estudar um pouquinho a doutrina espírita, estudar o Livro dos Espíritos. Peço que se inscrevam no canal do Leonardo Terracá, onde a gente fala também de educação financeira, a gente fala de saúde e espiritualidade, porque eu sou da área da saúde. E quando a gente fala em educação financeira, a gente está falando de saúde física, emocional, mental, né? E a doutrina espírita, ela vem como um complemento na parte espiritual, para a gente também trabalhar essa questão. Então, eu fiz um resumo aqui no meu computador para a gente ir conversando. Os nossos vídeos eles vão ter uma média de 10 minutos, porque a gente sabe que ninguém acompanha mais vídeos muito extensos, então a gente tem que fazer uma média de 10 minutos. Para que vocês possam, na hora de estar fazendo um almoço, na hora de estar tomando um café, você vai ali e bota o videozinho do Leonardo ali, a gente faz um comentário aqui do livro, para que a gente possa ir aprendendo um pouquinho sobre a doutrina espírita, tá bem? Vamos lá então. Então a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Não é o que é Deus, né? Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa de todas as coisas. A causa primária de todas as coisas, Deus. Então a explicação para isso, ela é bem simples. Ela diz assim, que tudo que existe vem de uma força maior, o Criador. Ele é a sabedoria que organiza o universo, mesmo que não o vejamos. Então existe algo que a gente chama de Deus, que criou o universo. Eu sempre faço a comparação. Imagina-se um peixe, tá o peixinho lá na água. Aí tu tira aquele peixe da água e mostra para ele o universo. Aquele peixe vai ter um susto, né? Ele vive ali na água, ali no Rio Jaguarão, aqui que nós somos Jaguarão, Rio Jaguarão. Aí tu pega aquele peixe e diz, olha peixe, a tua vida não é só o Rio Jaguarão aqui. Olha o que tem. Aí tem toda a cidade, tem vários estados, vários países. Imagina que susto esse peixe levaria. Eu acho que nós somos esse peixinho. Nós somos esse peixinho que não tem noção ainda do que tem pela frente. E a doutrina espírita, ela é maravilhosa nesse sentido. Ela nos mostra tudo que a gente vive, por que a gente vive, né? Então, não fugindo do tema aqui. Então, Deus, ele é aquela sabedoria que a gente não consegue entender profundamente, porque nós não temos capacidade ainda para chegar nesse meio, nesse ponto. Mas o que nós temos que entender é que existe algo superior que criou o universo. O que se deve entender por infinito? O infinito é algo sem começo nem fim. É algo que nossa mente não consegue medir ou limitar. Deus é infinito em poder, bondade e sabedoria. Então Deus está acima do nosso conhecimento. Então nós não conseguimos avançar.
Não conseguimos. Então a gente sabe que Deus é algo supremo, é algo infinito, mas a gente não consegue, a nossa mentalidade, a nossa educação, nosso mundo atual, né? A gente não consegue entender essa força que a gente chama de Deus. Poderemos compreender a natureza íntima de Deus? Não, porque somos limitados. Justamente uma pergunta vai se somando à outra. Né? Nós somos limitados. Essa é a palavra que eu não encontrei ali no item anterior. Nós somos limitados. Então a gente não consegue. Nossa inteligência é pequena demais para entender completamente o que é Deus. Só podemos perceber seus efeitos. Nossa inteligência é pequena demais para entender completamente o que é Deus. Só podemos perceber seus efeitos. Então a gente não tem condições nenhuma de entender a questão Deus. Né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Em tudo o que existe. Mesmo que nunca ouviu falar de religião, sente dentro de si que é algo maior. Nós temos tu olha para cima, né? Tu olha para o céu, diz, tem alguma coisa, tem uma coisa acima que a gente não consegue entender. Quando tu olha para uma planta, um ser vivo, os animais, a gente não consegue entender, né? Que é Deus, né? É possível que o nada tenha criado o universo? Não, o nada não produz coisa alguma. Tudo o que existe precisa ter uma causa, e essa causa é Deus. Então não tem como existir algo do nada. Então essa é a nossa maior dinâmica, nossa maior... Dinâmica acho que não é a palavra correta, né? A nossa dúvida, digamos assim. Como é que vai se criar algo do nada? Então existe um ser, uma energia, alguma coisa que nós somos limitados, a gente não consegue entender, que está muito acima da gente. Né? Mas um dia a gente vai chegar a ter esse conhecimento, tenho certeza disso. Tudo o que existe precisa ter uma causa, e essa causa é Deus. Então, se existe uma causa, essa causa é Deus. Então, se existe a planta, porque existe Deus, se existe um animal, porque existe Deus, se existe o ser humano, se existe o espírito que está aqui junto conosco, é porque existe Deus. O que se deve pensar da opinião que atribui a formação do universo a uma combinação fortuita da matéria? O acaso não explica a ordem e a harmonia do universo. O acaso não cria leis perfeitas como as da natureza. Há uma inteligência por trás disso. Então, há uma inteligência no universo. Por que o planeta Terra está ali pertinho do Sol? Eu vi uma matéria que falava que se o planeta Terra fosse um pouquinho mais para um lado, para outro ali, a gente já teria grandes problemas com o Sol. Então, assim, é tudo encaixado de forma perfeita. Isso é que nos intriga e mostra que existe uma força maior. O que se deve entender por infinito? Continuação. O infinito é o que não tem limites. Tudo que tem começo e fim é finito. Só Deus é realmente infinito. Então Deus ele é infinito, a gente não sabe entender ainda Deus, nós não temos consciência para isso. O que nós temos que focar é ser pessoas melhores, saber que existe algo a mais, e um dia a gente vai saber. Hoje a gente aqui no planeta Terra, a gente não tem esse conhecimento. Vamos para a última pergunta agora. Onde se vê o melhor indício da sabedoria de Deus? Não há na harmonia das leis da natureza. Tudo funciona com precisão. O dia, a noite, as estações, isso mostra uma inteligência superior. Então, a gente volta ao tema anterior, né? Existe o universo ele está perfeito ali conectado. Então, para estar conectado, existe uma força maior que faz
essa junção, essa união. 10ª e última. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Só pode imaginá-la. Podemos sentir Deus, mas não descrevê-lo. É como tentar medir o vento com as mãos. Fantástica a explicação, né? É como tentar medir o vento com as mãos. A gente só sente, a gente não consegue medir. Essas são as primeiras 10 perguntas do Livro dos Espíritos, para que a gente possa, você que é estudioso da doutrina espírita, possa se relembrar de aprender junto. Estamos estudando. Através aqui da internet a gente está estudando, tá bem? Um abraço, conto com vocês. A gente vai fazer diferente. Sempre que possível, eu vou trazer, se eu tiver um tempo, eu vou trazer esse tema para a gente dar continuidade, tá bom? Abraço a todos, fiquem com Deus e seguimos firmes na jornada da espiritualidade, nos tornarmos pessoas melhores. Abraço!